Cabe recurso de revista contra decisão interlocutória de Tribunal Regional do Trabalho quando essa for contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Ao receber o recurso de apelação contra a sentença de mérito pela improcedência da ação, o relator poderá decidir monocraticamente, negando provimento ao recurso quando o mesmo for contrário à súmula do próprio tribunal. O recurso subordinado não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se for por ele considerado inadmissível, podendo aderir tanto ao recurso de apelação quanto aos recursos extraordinário e especial. A legislação civil não considera benfeitoria a que não for originada da intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. São bens públicos os bens da sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, próprio do Estado e de natureza não concorrencial, razão pela qual submetem-se ao regime dos precatórios. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial, eles são inalienáveis, ao menos enquanto mantiver essa qualificação, ao passo que os bens públicos dominicais eles admitem alienação. Para serviços ou compras, o contratado é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato na nova Lei de Licitações. Na nova Lei de Licitações, a concordância do contratado é imperativa para que as cláusulas econômico-financeiras e as monetárias dos contratos administrativos possam ser alteradas. Com a nova lei de licitação, o edital de licitação ele pode estabelecer que a fase de habilitação ela seja anterior à fase de apresentação de propostas e lances, mediante motivação que explicite os benefícios. As anuidades dos conselhos de classe são espécie tributária, dada a natureza autárquica dessas entidades, não podendo haver lei que autorize-as a fixar ou aumentar sem parâmetro legal o valor das anuidades ou atualizá-las acima dos índices legais. Os órgãos do Poder Legislativo, embora possuam unidades jurídicas em sua estrutura administrativa para atuarem na defesa de suas prerrogativas em juízo, eles serão representados judicialmente pelas respectivas procuradorias do ente federativo. Uma delegacia de polícia é um órgão da estrutura interna da corporação que, por sua vez, integra a administração direta de Estado-membro ou do Distrito Federal. Aos juízes togados é proibido constitucionalmente dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo e, na forma definida em lei, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas. Em empresas que empreguem mais de 200 pessoas, assegura-se a eleição de um representante dentre elas, destinado exclusivamente a facilitar o diálogo direto com os empregadores. São asseguradas à categoria dos trabalhadores domésticos tanto o 13º salário, quanto que a duração do trabalho não seja superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. O crime de natureza política ou mesmo de opinião não admite a extradição de estrangeiro. A universalidade dos direitos fundamentais leva o intérprete a ampliar o seu alcance, permitindo excluir estrangeiros não residentes no Brasil somente quando a Constituição Federal de 88 estipular expressamente. Quando a lei pessoal da pessoa de cuja sucessão se tratar não lhe for mais favorável, a sucessão dos bens de estrangeiros, desde que localizados no país, será regida pela legislação brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. A Constituição Federal de 88 é quanto à origem e ao modo de elaboração do tipo promulgada e dogmática, respectivamente. Embora reflita o conjunto de valores e objetivos do povo brasileiro, não se pode considerar a Constituição Federal de 88 uma Constituição consuetudinária, não se pode. A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados com finalidade puramente artística. A publicação detalhada da remuneração referente à participação em conselhos de administração ou fiscais de empresas estatais e entidades controladas estão abrangidos pelas regras de transparência ativa. Pela Lei de Acesso à Informação, em relação às compras dos órgãos e entidades,
devem ser disponibilizadas as licitações realizadas em andamento, bem como todos os contratos firmados, e devem ser publicadas no site eletrônico web todas as notas de empenho emitidas. A LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, estabelece categoricamente que após transcorrido o prazo de classificação, a informação tornar-se automaticamente de acesso público. As informações que puderem colocar em risco a segurança do chefe de Estado, de seus filhos e até mesmo de seu cônjuge serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato. É de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida, podendo o recurso tramitar por até 3 instâncias administrativas. A intimação do servidor para a ciência de decisão ou para a efetivação de diligências deveria tem que observar uma antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, eles exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, não sendo exigida a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito do agente público. O ato de improbidade que causa lesão ao erário, ele exige ato doloso com finalidade ilícita e a perda patrimonial efetiva. A máxima de que o rei não erra, do inglês "the king can do no wrong", simboliza uma fase anterior da responsabilidade estatal, já que o ordenamento jurídico assegura que o Estado responderá pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, independentemente de culpa. O princípio da supremacia do interesse público ampara a intervenção estatal na propriedade até mesmo para suprimi-la. Aplicações em nuvem costumam ser cobradas de acordo com o uso realizado e não pela compra definitiva de licenças ou de equipamentos. Um antivírus pode impedir a execução de um arquivo sem necessariamente removê-lo do sistema. No Word, no Google Docs, a edição simultânea pode ocorrer mesmo quando usuários acessam o documento por dispositivos e por sistemas operacionais distintos. O firewall é um dispositivo que pode ser tanto um hardware quanto um software. O Windows 10 ele permite a criação de múltiplas áreas de trabalho virtuais que podem ser utilizadas para organizar janelas abertas por diferentes tarefas.